Já estamos de volta com a entrevista com o candidato à reeleição, Adriano, pelo novo número 30. Candidato, no bloco anterior falamos sobre muitas coisas, mas agora eu quero entrar num assunto importante que é saúde, certo? Você realizou uma série de obras em várias frentes. Não apenas na questão hospitalar, pelo São José, mas também na mudança e do conceito das suas vilas saúde, né? Vilas de saúde. Vamos perguntar agora, daqui para frente, se o senhor for reeleito, quais são os principais alvos que tu pretende realizar? Perfeito. A saúde, ela é um desafio. Não dá para dizer que a gente está pleno, né? Sempre tem desafio, até mesmo porque o orçamento da saúde ele é um desafio nacional. A forma como o SUS foi montado, ele foi montado para que os municípios recebessem o serviço prestado através da tabela SUS. Desde 2008, essa tabela SUS não é reajustada. O governo atual agora começou a reajustar daqui para frente. Só que todos esses anos que ficou de 2008 até agora, sem reajuste... Ele não partiu de uma tabela atualizada. Exatamente. Por exemplo, uma cirurgia que eles pagavam R$80, durante esses anos todos continuam 80 e agora eles estão dando uma correção de 3%. Agora começa a ter correção. Então, assim, não tiraram esse déficit, né, que realmente tira o dinheiro do bolso do município. Aí você tem que completar essa receita. R$370 uma cirurgia de clavícula que a gente recebe pelo SUS. Custa mais de 4 mil. Quem paga a diferença? Nós, joinvilenses, né? Porque não é coberto por isso. Então, a saúde ela é complexa porque o município que é responsável, ele vem assumindo mais papel e vai fazendo muita coisa que não é dever dele dentro da federação brasileira. Por exemplo, hospitais. Hospitais dentro da política SUS, eles são de responsabilidade do governo do estado e remunerados com tabela SUS, que é o governo federal. E nós, joinvilenses, estamos pagando a conta do Hospital São José. O Hospital São José... E não tem governo, o hospital... O estadual, que é o regional, mais ou menos. O regional atende, né, faz o seu papel, mas o fato é que o Hospital Municipal São José, ele atende e ele é referência estadual. Então, a gente atende 30% dos pacientes de fora. Se ele fosse um hospital só para atender joinvilense, e trabalha com emergência, é uma decisão. Né? Não, mas ele é emergência, ortopédico, ele é aberto. Caro. Queimados o estado todo, transplante de rim, transplante de fígado, AVC. Né? Então, assim, tudo isso faz ok. Tá certo, o hospital tem que ser realmente regional, só que essa conta ela tem que ser também do Estado, porque o Estado é que é o responsável para fazer essas políticas regionais. São 300 milhões de reais hoje que saem dos cofres do município para cobrir as contas do Hospital São José. E, obviamente, 300 milhões de reais faltam em outras secretarias. Haja visto pavimentação. Pavimentação é a maior dor do joinvilense hoje. Você vai em todos os bairros sempre têm pedido de pavimentação. Nós temos bairros que tem 90% das ruas ainda em barro, bairros urbanos em barro. Né? Então, é um problema grave da cidade de Joinville. Né? Mesmo nós passando por pandemia, mesmo nós passando por essa situação orçamentária, nós conseguimos fazer investimentos muito importantes, como várias unidades básicas foram construídas, a gente transformou em vilas da saúde, que é um modelo de promoção de saúde, onde a gente faz reuniões com as pessoas, faz exercícios coletivos, palestras coletivas, para que a gente possa ter uma função de prevenção e não só tratamento da doença. Né? Nós também instituímos e conseguimos realocar, né, e recolocar pediatras em todas as UPAs. Que era um problema grave. Não tinha, por exemplo, o PA Norte, ele não tinha muitos anos já pediatria, porque dizia-se que o hospital infantil estava ali do lado, não precisava. Mas os PAs e as UPAs, elas existem justamente para diminuir a quantidade de pessoas que vão para hospitais. Mesmo que o hospital infantil ele é estadual, mas a gente, por responsabilidade, a gente disse, não, vamos investir pelo município para a gente também, né, dividir a responsabilidade como um todo. Então, as duas UPAs e o PA têm pediatras hoje, né, que estão atendendo. Conseguimos também ampliar os horários das unidades básicas para 12 horas. Nós temos hoje 20 unidades básicas que ficam 12 horas abertas, justamente para a pessoa que chegar do trabalho, né, ela está com alguma necessidade especial, ela vai lá, né, para também diminuir um pouco a necessidade das UPAs. E muitas dessas unidades eram em prédios alugados, pequenos. Pequenas, isso. Não é? Quando eu digo nessa estrutura, né, algumas tinha goteira. É que tinha aquela ideia do postinho de saúde, né? Sim. Então, postinho de saúde eram realmente unidades pequenas, porque a ideia era quanto mais postinho de saúde, melhor.
né? E a nossa ideia, ela vai no seguinte sentido, de que a gente faz grandes estruturas para que essa estrutura ela possa ter a farmácia, ela possa ter a cadeira odontológica, ela possa ter mais consultórios do que a necessidade atual, porque a Joinville é uma cidade que continua crescendo. Então, as nossas unidades básicas hoje que a gente está fazendo, a gente já está fazendo com salas a mais, para que quando eu precisar contratar uma equipe da saúde a mais, eu só contrato ela e a estrutura já está montada. Né? E são unidades planas, justamente para não ter o problema de acessibilidade, manutenção de elevador, toda aquela coisa que no mundo público se transforma ainda mais um problema. Então, hoje são unidades básicas muito bem planejadas, né, e já pensando a longo prazo, não só a curto prazo. Mas não ficam nessas que já existem. Vocês também pretendem ampliar esta rede? Não, a gente tem todo um projeto de ampliação. Inclusive, semana passada iniciou a licitação lá do Paranaguamirim, que é do Jardim Edilene. É a maior unidade básica já planejada da história da cidade. Ela é gigantesca, né, justamente porque é um dos nossos maiores bairros e eles ainda estão, né, num modelo pequeno, né, e que a gente sente realmente essa Mas já necessidade. está em processo? Iniciou o processo de licitação. Né? Então, provavelmente, até o final do ano esse processo termina, né, e ano que vem essa obra deve dar sequência naturalmente. Né? Agendamentos com tecnologia. O que muda? Esse é um caminho que eu acho que a gente não tem muito para onde fugir. Né? E a gente viu e a gente entende que hoje existe tecnologia suficiente. Inclusive, foi uma lei da Adriana Ventura, que é deputada federal do Partido Novo, que permitiu videochamadas para teleconsultas, para videochamadas com médicos. Isso não era permitido. Porque especialistas hoje estão cada vez mais raros. Não só no público, mas no privado também. Cada vez mais comum de que você chega no especialista, ele cobra particular, ele não vai nem no plano. Mas aí eu queria que tu explicasses, candidato, o seguinte. Quando a gente fala em consulta online, dá a impressão que eu estou indo no Google conversar com o médico e ele começa a fazer. Não funciona dessa maneira. Né? A ideia a nossa ideia, né, e a gente já está em planejamento para que isso venha a ocorrer, é que a pessoa vá para a unidade básica, ela vai ser atendida pelo médico da família, certo. Normal, a gente fez concurso público, contratamos mais de 80 médicos da família, que é uma especialização específica para atender desde a gestante ao idoso, então ele tem essa visão geral, mas o médico, quando ele sente que ele precisa de um especialista naquela área, ele vai agendar e esse paciente ele vai dentro da unidade básica, vai ter uma sala com o televisor, o enfermeiro acompanhando, né? E dali ele vai fazer a consulta, certo. E ele vai então, vou prescrever aqui, a impressora já sai a prescrição, né? Precisa fazer tal exame, faz o agendamento do exame para depois isso retornar. Dentro de uma rede integrada, médico, enfermeiros, instalações e o paciente. Tudo começa na unidade básica, né? Sempre pelo médico da família. Vamos agora falar de esporte, candidato. O senhor está falando aqui em um ginásio municipal de esporte com 5.000 lugares, e até o local já está determinado, às margens da Avenida Edgar Meister, com futsal, vôlei, basquete e handebol. Isso, na verdade, é uma herança, se possa se dizer, do ginásio que nós temos abandonado ali na Max Colim. É importante dizer também que o ginásio da Max Colim, Ivan Rodrigues, não é municipal. Isso. Né? Ele é estadual. Por isso que é uma herança. Né? E lá no começo do governo, a gente até pediu para o governo anterior, para a Secretaria, para a FELEG, que passasse para o município, mas eles decidiram seguir, né, prometeram um projeto, reforma, na época era o Kelvin, o presidente, ele decidiu ficar e está tudo certo, né? Mas o que a gente decidiu então? A gente reformou todos os nossos ginásios, porque não adianta a gente querer algo novo se nem os próprios ainda estão funcionando. Então, a Abel Schultz está reformado, acabamos de fazer toda uma manta, né, em cima para acabar com as goteiras. A reforma do telhado do nosso grande ginásio ali no Boa Vista está pronta para executar. A gente agora precisa alugar outros locais para alocar esses atletas e tudo mais durante a obra, porque lá nós vamos ter que refazer o telhado inteiro, vamos ter que tirar toda a estrutura atual. Para quem não conhece, onde fica? Fica ali na rua do C3, na Polícia Federal, né? No fundo da rua da Polícia Federal. Ali nós temos 2 ginásios, um usado para ginástica rítmica, e ao fundo nós temos um ginásio grande, que é esse ginásio que eu estou falando, que ele é usado com 3 quadras internas. Só que ele foi construído de uma maneira que o telhado é para dentro e as calhas são para dentro.
Então, quando dá essas chuvas muito fortes, as calhas não dão conta e aquilo vira uma verdadeira cachoeira. Então, não é troca de telha, é troca do telhado Do como um modelo todo. do telhado. Então, isso vai ficar destelhado lá. Então, nós vamos ter que alocar. E esse novo de 5.000 lugares? E o novo de 5.000 lugares, agora é a hora, porque agora a gente já deu a manutenção que tinha que dar, e agora é hora da gente sonhar com algo realmente, né, construído, específico para eventos esportivos. Já existe terreno para isso? A ideia é do lado da Univille. Então, aquele terreno nós estamos comprando da Univille. Por que lá? Primeiro porque é uma área industrial, não é uma área habitacional. Então, se ocorrer algum evento, nós não temos problema de barulho. Hoje, o Centro Eventos, nós temos muito problema com barulho, prédios atrás, tudo mais, o que causa prejuízo, né, a qualquer evento que for feito. Lá não existe isso. Lá também já tem estrada duplicada à frente, a Santos Dumont será duplicada até o Garten, a gente tem acesso pela BR-101, acesso pela Dona Francisca. O curso de educação física. Então, são vários acessos, né, da mobilidade e essa questão. Então, esse terreno ele fica de frente para o eixo industrial. Então, as pessoas vão entrar por ali e vão acessar ali. E a ideia desse ginásio é um ginásio onde a gente tem 2 a 3 quadras anexas a ele para treinamentos. Então, para os nossos times de alta performance, como futsal, vôlei, eles têm essas quadras anexas, independentemente se o principal está sendo usado para algum evento ou não. Certo. Porque hoje o que ocorre no Centro Eventos? O futsal treina lá, mas quando tem um evento maior que tem que usar a estrutura, a montagem, exemplo, festival de dança, eles ficam quase 1 mês e pouco fora do Centro Eventos, até mesmo para treinar. Então, a nossa ideia é que justamente esse equipamento Como no futebol, ele tenha uso, né, durante a semana. Como no futebol nós temos os centros de treinamento, os CTs. Isso. Né? Tem o ginásio, o campo principal, Isso. e cada time tem o seu próprio lugar para continuar os treinando. anteprojetos arquitetônicos, a gente já tem as modelagens do que a gente quer. É claro que a gente vai precisar buscar financiamento para essa obra, a gente precisa fazer todo um projeto executivo, mas Joinville tem capacidade financeira para isso, tem capacidade para ter, né, um grande negócio para eventos. Até porque hoje as nossas equipes de esporte, elas pedem isso. Né? Nós já temos 2 equipes padrão, de Liga A. Né? Então, vôlei, Liga A, futsal, campeão e um dos maiores times da história do Brasil. Né? Então, assim, daqui a pouco nós podemos ter basquete, handebol e outras atividades. Como já tivemos, um basquete bem desenvolvido. Isso. Não é? Mas tu falasses uma coisa, uma palavra mágica, né? Dinheiro, financiamento para fazer. A prefeitura tem dinheiro? Ela está endividada? Não, ela não está endividada. Que bom que você fez essa pergunta, porque tem muita gente fazendo falsa narrativa. Né? Hoje, a prefeitura ela tem 17% de endividamento. Isso significa que é um endividamento muito baixo. Nós podemos chegar a 120% da receita. A gente tem só 17%. A gente é muito pé no chão. Né? Nós, em momento nenhum, fizemos nenhum financiamento gigantesco para não prejudicar futuras administrações. É uma preocupação que nós temos. Né? E nós temos total condição. O que mudou na nota Capag, lá que se diz, é um ponto que se diz fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa ele foi alterado por uma nota para trás. Né? O Haddad olhou e disse, olha, em 2022 vocês eram nota B e agora todos os municípios são nota C porque eu vou incluir a saúde dentro desse sistema. Tem um número também importante, candidato, de que se olhar a capacidade de Joinville em 17% ocupado e, portanto, 103 a poder contratar a mais... 120. 120, 103 a mais, isso, chegar a 120. Isso. Nesse caso, é uma situação que a maioria das prefeituras estão bem acima do que Joinville tem hoje. Muitas prefeituras estão com 60%, 80%, né? Então, assim, é como eu digo, a gente está bem pé no chão. O governo do Rio está falido. A gente pode buscar financiamento, a gente não está travado para financiamento. O único financiamento que a gente hoje, com a nota C, a gente não consegue é o financiamento que é atrelado ao governo federal. E o governo federal mudou isso justamente porque eles liberam mais orçamento para eles. Né? Ou seja, o governo federal pensando neles próprios. E foi uma mudança para trás. Eles pegaram uma regra que a gente já tinha uma nota e eles olharam em 2022 e mudaram a nota de B para C. E prejudicaram centenas de municípios no Brasil. Né? Porque eles liberaram mais orçamento para eles e prejudicaram os municípios. Então, eles estão enganando o povo brasileiro. Né? Nós estamos, então, nos adaptando, nós vamos conseguir passar isso.
né, para justamente a gente buscar financiamentos atrelados do governo federal, para que a gente consegue juros mais baixos. Mas a gente consegue fazer financiamento agora, justamente porque o endividamento, que é o mais importante, nós não temos problema, nós temos uma taxa de endividamento extremamente baixa. Então, eu vou perguntar também sobre uma obra que foi muito polêmica nos últimos dias, por assim dizer, ou semanas, que é o Palácio das Orquídeas. Algumas pessoas tratam do palácio como fosse uma obra faraônica, desnecessária, de apenas luxo, né? Mas o conceito é bem diferente. O conceito é exatamente para a gente promover o turismo, desenvolvimento econômico da cidade de Joinville. O que mais eu escutava era Joinville não tem nada para fazer, Joinville não tem um ponto turístico forte para a gente trazer turistas de fora. E a gente começou a fazer um trabalho muito sério para mapear todo o turismo. E hoje nós estamos batendo recordes de pessoas que vêm para passar finais de semana em Joinville. Veja bem, eu não estou falando do turismo corporativo, que já era grande. Sim, sim, Estou empresas falando que ou nós empresários, batemos o né? recorde nos nossos hotéis de taxa de ocupação esse ano em relação a pessoas que vêm para lazer. Então, significa que todo o trabalho que a gente vem fazendo, divulgando a nossa cidade, está dando certo. E o Palácio das Orquídeas, ele vem para promover uma das culturas mais antigas da cidade, que é o cultivo das orquídeas. Sim. Nós batemos recordes nas festas das flores. A festa das flores é um final de semana, é um feriadão. E se a gente tiver um ambiente que todo e qualquer dia do ano a gente venha receber E não só visitantes. orquídeas, tem várias plantas que estarão sendo expostas como um jardim botânico. Ele é quase um jardim botânico, ele vai lembrar muito, né? Por exemplo, Curitiba, quem pensa em Curitiba pensa naquela imagem do Jardim Botânico Curitiba. Nós vamos ter um equipamento que será, com certeza, né, um ponto de atração E nacional anexo, e internacional. também um local para ensino, para que os jovens também descubram essa profissão da Exatamente. venda de flores, E aqui, né, tem outros candidatos que falaram que a gente estava usando o dinheiro da educação, que é uma falsa informação, porque o palácio em si, toda a estrutura dele está sendo pago pela prefeitura, né? O que está sendo pago com o dinheiro da educação é um laboratório de botânica. E por que a gente decidiu fazer o laboratório de botânica? Porque lá é a escola agrícola. Hoje nós somos a escola referência nacional. Então, você incluir um laboratório de botânica para as crianças ali terem acesso ao que tem de melhor, faz parte da educação e faz parte da vocação daquela escola. Bom, então, a gente não está inventando nada, a gente está promovendo aquilo que Joinville já tem de bom. o tempo, infelizmente, está correndo mais rápido que a conversa e nós temos ainda que falar sobre pontes, sobre educação. Não saia daí um instantinho só.